tem idade pré-estabelecida para cada cargo, precisa ser brasileiro ou nacionalizado e ser aprovado pelas convenções partidárias. Você achou que era fácil disputar uma eleição, né? São muitas regras para deixar apto o candidato ou a candidata. Mas não te preocupa que a gente te explica tudo. O chefe de cartório da Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, explica. Bom, nós resumimos toda essa situação para que se apresente as candidaturas em uma verdadeira maratona. Porque nós precisamos cumprir uma série de pré-requisitos até chegar à urna eletrônica e aparecer lá a foto para que o eleitor faça a sua escolha. Nós sempre buscamos, na ciência política, no direito eleitoral, alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro são as condições de elegibilidade, ou seja, aquilo que cada um de nós precisa ter para se tornar um candidato. Isso nós chamamos de capacidade eleitoral passiva, ou seja, que a gente pode ser votado. E essas condições estão lá na Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 3º, que vai desde a nacionalidade, idade, direito político, filiação partidária, isso é muito importante. O Brasil adota o critério de candidatura partidária, ou seja, eu preciso estar vinculado a um partido. No Brasil, nós não temos a figura da candidatura independente, ou seja, aquela candidatura avulsa. Nós temos critérios de idade, nós temos critérios, por exemplo, para reeleição, os mandatários no cargo de executivo, prefeito, prefeita, governador, governadora, presidente, presidente, só pode se candidatar apenas uma vez para a reeleição. Então, essas são as condições básicas que cada um de nós precisa cumprir. De outro lado, quase que indo para o polo contrário, nós temos as condições de inelegibilidade. Ou seja, aquilo que eu não posso infringir para deixar de ter as condições de concorrer. E a fonte básica e muito conhecida, muito popular, é a nossa lei da ficha limpa, que estabelece, como a Constituição, que os inalistáveis e os analfabetos não são elegíveis, mas estabelece também 17 condições de inelegibilidade, que vão desde a renúncia, a condenação criminal transitada em julgado, condenação por órgão colegiado, uma série de pressupostos que eu não posso incorrer sob pena de me tornar inelegível, ou seja, me tornar ficha limpa. Quem estiver enquadrado em alguns desses 17 itens da lei da ficha limpa, torna-se inelegível. Por fim, também na lei da ficha limpa nós temos algumas condições necessárias para afastar a inelegibilidade. Então, nesse caso, nós chamamos no direito eleitoral, na ciência política, as condições para que eu possa me desincompatibilizar, aquilo que eu preciso me desvincular, eu preciso deixar que aquilo aconteça comigo para que eu não me torne inelegível. Por exemplo, e o mais comum é me afastar de um cargo público, como secretário, como um cargo em comissão, e também não só cargo público, gente, mas assim, clube de futebol, sindicatos, são uma série de pressupostos que eu preciso afastar, ou seja, me desincompatibilizar para que eu não fique inelegível. Quando é que nós vamos verificar essas condições? Lá quando a Justiça Eleitoral receber o pedido de registro das candidaturas. Mas não é só a questão legal que é importante a gente conversar aqui nesse módulo. Na verdade, como eu disse antes, o Brasil adota o princípio da vinculação partidária. Eu não posso chegar lá no TRE, na Justiça Eleitoral, e dizer, eu quero ser candidato. Quem apresenta as candidaturas é um partido político. Portanto, eu preciso me apresentar ao partido, preciso ter tempo de filiação, preciso ter condição política para que o partido me escolha. E essa escolha se dá nas convenções partidárias que acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto de cada ano eleitoral. Portanto, os nossos candidatos para as eleições de 2022 ainda serão oficializados pelos partidos políticos. Então, essa maratona só vai terminar quando o nome estiver aprovado na convenção e quando estiver deferido pela Justiça Eleitoral e aparecer na urna para que o eleitor faça a sua escolha. Portanto, aqueles que desejam ainda se candidatar, tem tempo, verifique as suas condições, verifique as condições legais, verifique as condições políticas e se apresente,
porque a eleição é um momento muito importante. O voto é muito importante no Brasil, porque ele é um ato de cidadania. É uma maratona mesmo. Mas entender todo esse processo faz a gente criar um novo olhar para os candidatos e candidatas que chegam até nós, não é mesmo? No último episódio do módulo 3, vamos falar sobre as famosas pesquisas eleitorais. Te esperamos lá. Nosso voto, nossa voz.